Hacia 2030, una nueva visión de la educación. 5. Nuestra visión es transformar las vidas mediante la educación, reconociendo el importante papel que desempeña la educación como motor principal del desarrollo y para la consecución de los demás objetivos de desarrollo sostenible propuestos. Nos comprometemos com caráter de urgência com uma agenda de la educação única e renovada que seja integral, ambiciosa e exigente, sem deixar a nadie atrás. Esta nova visão se recorre plenamente em el ODS 4 proposto, garantizar uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem permanente para todos e suas metas correspondientes. En esta visión transformadora y universal se tiene en cuenta el carácter inconcluso de la Agenda de la Educación para Todos y de los ODM relacionados con la educación, y se abordan los desafíos de la educación en los planos mundial y nacional. La visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad de la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. Reafirmamos que a educação é um bem público e um direito humano fundamental e a base para garantizar a realização de outros direitos. É essencial para a paz, a tolerância, a realização humana e o desenvolvimento sustentável. Reconhecemos que a educação é clave para lograr o pleno emprego e a erradicação da pobreza. Centraremos nossos esforços en el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 6. Motivados por los importantes logros que hemos conseguido en la ampliación del acceso a la educación en los últimos 15 años, velaremos porque se proporcione educação primária e secundária de qualidade, equitativa, gratuita e financiada com fundos públicos durante 12 anos, de los quais al menos 9 serão obrigatórias, conseguindo assim resultados de aprendizagem pertinentes. Alentamos também a que se imparta ao menos um ano de enseñança pré-escolar de qualidade, gratuita e obrigatória, e a que todos os niños tenham acesso a uma educação, atenção e desenvolvimento de la primeira infância de qualidade. Nos comprometemos também a proporcionar oportunidades de educação e capacitação significativas para o grande número de niños e adolescentes não escolarizados que precisam medidas imediatas, sostenidas e específicas, a fim de velar por que todos os niños assistam à escola e aprendam. 7. La inclusión y la equidad en la educación y a través de ellas son la piedra angular de una agenda de la educación transformadora y, por consiguiente, nos comprometemos a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. Nenhuma meta educativa deveria considerar-se lograda a menos que se haya logrado para todos. Por lo tanto, nos comprometemos a realizar os cambios necessários em las políticas de educação e a centrar nuestros esfuerzos em los más desfavorecidos, especialmente aquellos com discapacidade, para velar porque nadie se quede atrás. 8.
Reconocemos a importância da igualdade de gênero para lograr o direito à educação para todos. Por conseguinte, nos comprometemos a apoiar políticas, planos e contextos de aprendizagem em que se tenham em conta as questões de gênero, assim como a incorporar estas questões em la formação de docentes, los planos e programas de estudios e a eliminar a discriminação e a violência por motivos de gênero em las escolas. 9. Nos comprometemos com uma educação de qualidade e com a melhora de los resultados de aprendizagem, para lo qual é necessário fortalecer los insumos, los processos e a evaluação de los resultados e los mecanismos para medir los progressos. Velaremos porque los docentes e los educadores estejam empoderados, sejam devidamente tratados, recebam uma boa formação, estejam qualificados profissionalmente, motivados e apoiados dentro de sistemas que disponham de recursos suficientes, que sejam eficazes e que estejam dirigidos de maneira eficaz. A educação de qualidade fomenta a criatividade e o conhecimento, garantiza a adquisição de las competências básicas de leitura, escritura e cálculo, assim como de aptitudes analíticas, de solução de problemas e outras habilidades cognitivas, interpersonais e sociais de alto nível. Además, a educação de qualidade propicia o desenvolvimento de las competências, los valores e las atitudes que permitem a los ciudadanos levar vidas saludáveis e plenas, tomar decisões com conhecimento de causa e responder a los desafios locais e mundiais mediante a educação para o desenvolvimento sostenible, ESD, e a educação para a cidadania mundial, ECM. A este respeito, apoiamos firmemente a aplicação do Programa de Acção Mundial de EDS, apresentado em la Conferência Mundial de la Unesco sobre EDS, que se celebrou em Aichi, Nagoya, em 2014. Además, destacamos a importância da educação e la formação em matéria de direitos humanos para lograr a agenda para o desenvolvimento sostenible depois de 2015. 10. Nos comprometemos a promover oportunidades de aprendizagem de qualidade a lo largo de la vida para todos, em todos os contextos e em todos os níveis educativos. Ello inclui um maior acesso em condições de igualdade à la enseñanza e formação técnica e profissional de qualidade, à la educação superior e à la investigação, prestando a devida atenção à la garantia de la qualidade. Además, é importante que se ofereçam vias de aprendizagem flexíveis, assim como também o reconhecimento, a validação e a acreditação de los conhecimentos, habilidades e competências adquiridos mediante a educação informal e não formal. Nos comprometemos además a velar porque todos os jovens e adultos, especialmente as niñas e as mulheres, alcancem níveis de excelência em alfabetização funcional e aritmética, que sejam pertinentes e reconhecidos e adquiram competências para a vida, assim como a que se lhes proporcionem oportunidades de formação, educação e capacitação de adultos. Nos comprometemos também a fortalecer a ciência, a tecnologia e a inovação. É preciso aproveitar as tecnologias de la informação e la comunicação, TIC, para reforçar os sistemas educativos, a difusão de conhecimentos, o acesso à informação, o aprendizagem efetivo e de qualidade e uma prestação mais eficaz de serviços. 11. Además, observamos com grave preocupação que, em la atualidade, uma grande
proporción de la población mundial no escolarizada vive en zonas afectadas por conflictos y que la crisis, la violencia y los ataques contra las instituciones educativas, los desastres naturales y las pandemias continúan perturbando la educación y el desarrollo en el mundo. Nos comprometemos a desarrollar sistemas de educación más inclusivos que ofrezcan mejores respuestas y que tengan una mayor capacidad de adaptación para satisfacer las necesidades de los niños, jóvenes y adultos en estos contextos, en particular de las personas desplazadas y los refugiados. Subrayamos la necesidad de que la educación se imparta en entornos de aprendizaje sanos que brinden apoyo y seguros. Recomendamos una gestión suficiente de las crisis desde la respuesta de emergencia hasta la recuperación y la reconstrucción. Respuestas nacionales, regionales y mundiales mejor coordinadas, y el desarrollo de capacidades para la educación global del riesgo y la mitigación de sus efectos, a fin de que la educación se mantenga durante situaciones de conflicto, de emergencia, de post-conflicto y de recuperación temprana. Aplicación de nuestra agenda común.